Olá, tudo bem? Bom, eu sou o Leandro, sou estudante de pedagogia, aceitei um desafio que na verdade é um grande trabalho de um professor, que eu admiro muito inclusive essa matéria, e que ele pede para que a gente faça um vídeo sobre alguns assuntos aqui que a gente possa trazer para discutir, para aprender, para que a gente possa, sei lá, fazer uma atividade de uma forma diferente, né? Como o foco do nosso estudo é a questão da pedagogia e a gente está discutindo algumas coisas bem interessantes, queria convidar vocês também para que, se virem esse vídeo e quiserem comentar, fazer o que vocês quiserem aí, fiquem à vontade, tudo bem? Muito bom. Então, para começo de conversa, o que nós fizemos? Fomos até o fundo da palavra pedagogia para tentar descobrir um pouco do que ela representa. A palavra pedagogia, ela tem origem na Grécia, com a parte dela chamada paidos, que significa criança, e agodé, que significa condução. A palavra grega paidagogos é formada pela palavra paidos, criança, e agogos, condutor. Portanto, pedagogo significa condutor de crianças, aquele que ajuda a conduzir o ensino. Para além dessa compreensão, quando tratamos da pedagogia no sentido mais acadêmico, podemos definir a pedagogia como a ciência que tem como objeto de estudo a educação, o processo de ensino-aprendizagem. Diante dessa definição, nós temos três aspectos que são importantes. Primeiro deles, a questão da ciência, segundo, a educação e terceiro, o ensino-aprendizagem. Se a gente for pensar um pouco sobre cada um desses aspectos, a gente vai ver de uma forma mais clássica, o que é a ciência. Alguns paradigmas com alguns pressupostos, entre eles a questão da epistemologia, que é o conhecimento acumulado, e segundo, a questão do método, isso, que pode ou deve reproduzir para gerar o mesmo resultado. O que isso significa? Que se eu fizer um método, ou se eu fizer uma ciência, eu vou lá e construo uma relação com alguns passos, e qualquer outra pessoa que vier após a mim, e seguir esses mesmos passos vai chegar no mesmo resultado. Já a ciência, de uma forma mais contemporânea, mais atual, ela diverge um pouco dessa ideia, E nós entendemos como conhecimento acumulado, a episteme, mais métodos diversificados para se chegar ou não ao resultado esperado, que por sua vez poderá produzir novos conhecimentos. Então a gente não precisa chegar no mesmo resultado, porque se a gente chegar num resultado diferente, a gente vai ter também conhecimentos diferentes, portanto, a gente vai construir cada vez mais ciência. Então isso é importante a gente definir então o que é essa ideia de ciência. A questão da educação, eu fui no clássico, fui lá no dicionário, Então eu encontrei assim essas definições. É o processo de educar, dar a alguém todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento de sua personalidade, transmitir saber, dar ensino, instruir, fazer obedecer, domesticar, domar. Isso daqui é ligado mais um pouco para a questão dos animais. Não, mas enfim. Aclimar ou adaptar. Procurar atingir um alto grau de desenvolvimento espiritual, cultivar-se, aperfeiçoar-se. Mas enfim, entendemos também a educação como um conjunto de abordagem, métodos e formas de provocar a criação de conhecimento.
E esse conhecimento, a gente tem um entendimento também que ele tem que ser do todo, a compreensão da realidade. Já o ensino-aprendizagem é mais objetivo, né? Como se ensina e como se aprende. Para os pesquisadores da atualidade, a pedagogia é a ciência da educação, é a ciência da prática educativa. Agora, se a gente for pensar um pouco, é possível uma ciência da prática educativa segundo os pressupostos da ciência contemporânea, com diversos métodos, formas e caminhos diferentes? Bom, a partir dos nossos estudos, nós verificamos que sim, e que não é só possível, mas como é necessário que se siga esse pressuposto. Para o autor Thomas Kuhn, que nasceu em 1922 e morreu em 1996, ele diz que há progresso no sentido de aprofundamento do conhecimento gerado pela emergência da incomensurabilidade dessa ciência, ou desses paradigmas, desses modelos que sustentam essa base científica. Como, por exemplo, preparei uma aula e eu vou utilizar o melhor método para a melhor turma e eu sou o melhor educador. Porém, nada disso funciona, não dá certo, né? Então, o que é importante a gente pensar? O que pode dar certo num dia, no outro não. O que pode dar certo numa turma, na outra não. O que pode dar certo para um educador, muitas vezes para o outro não. Que esses processos são diferentes, que existem muitas variáveis, né? E que a gente precisa de uma visão de ciência que não seja estática. Thomas Kuhn chama a gente para refletir sobre a questão do ideal e do real. Uma coisa é a gente lidar com uma situação que é ideal, que está tudo ali pronto, estático, que tudo que eu fizer é a mesma coisa. Mas, principalmente nessa área de estudo que é a pedagogia, existem muitas variáveis, né? E que apesar dessas variáveis, cada vez que a gente tenta alguma coisa que dá certo, então cada vez que a gente consegue avançar, apesar de todas as adversidades que nós tenhamos, estamos rompendo com a ciência ordinária e estamos criando a ciência extraordinária. Após esses resultados, nos empenhamos a fazer cada vez mais. E para Kuhn, isso chama progresso. Então, por exemplo, cada vez que a gente vai tentar alguma coisa que não dá certo e aí a gente vai e cria ali alguma outra coisa que dá certo, a gente tem que registrar isso tudo. Estamos criando uma ciência extraordinária que também pode não dar certo para outra turma ou para o outro dia, mas já é um progresso. Kuhn ainda nos aponta algumas questões importantes, né? Que é a questão do papel da pesquisa, da gente estar sempre pesquisando, evoluindo, e que por mais que a gente não chegue a lugar algum, né, ou a resultado algum, isso não importa. A gente deve descrever e escrever como que chegamos ou não chegamos, e que o processo é mais importante que o resultado. Isso me faz lembrar Maquiavel. Será que o fim justifica os meios? Enfim, a ciência se baseia em paradigmas, portanto em modelos, né? Kuhn questionou isso, pois cada modelo desenvolvido precisou de condições ideais para isso, e que a gente tem diversos paradigmas, diversos modelos que vão dar bases diferentes a diferentes ciências. Mas é possível criar ou fazer ciência sem um paradigma? Acreditamos que não. Porém, o paradigma não pode engessar o conhecimento. E por muito tempo, os modelos aceitos eram apenas os dominantes, ou os que manteriam o status quo. Vivemos num mundo em constante transformação. E para avançarmos, precisamos nos concentrar em métodos e pesquisas que visem a emancipação, a autonomia para além das imposições sociopolíticas. Por hoje é isso, até a próxima.